Bora, pessoal, então prosseguindo com o estudo de limites, na seção 2.3 a gente faz cálculo de limites de funções conhecendo algumas propriedades. Tá certo? Então vamos lá. Nesse slide ele apresenta para a gente 5 propriedades. Então ele diz assim, caso a gente combine duas funções, uma f e uma g, e os limites dessas funções da f e da g existam quando x tende a a. Então, se a gente combinar das seguintes formas, se nós fizermos uma terceira função, dada pela soma da f de x mais a g de x, se a gente quiser o limite dessa soma, esse limite é igual ao limite da f de x quando x tende a a, mais o limite da g de x quando x tende a a. A gente costuma ler isso da seguinte maneira, limite da soma é igual à soma dos limites. Aqui a gente já tem a f combinada com a g, mas ao invés da gente fazer uma adição, a gente está fazendo uma subtração. Então, o limite da diferença é o que? É a diferença dos limites. Ora, caso a gente pegue uma das funções e multiplique por uma constante, suponha que c seja uma constante, para nós um número real qualquer, então o limite desse resultado, de uma constante vezes uma função, é a mesma coisa que a constante vezes o limite da função. Tudo isso quando x tende a a. E se eu por acaso pegar a f e multiplicar pela g, eu tiver essa função produto, o limite do produto é igual ao produto dos limites. E caso a gente faça a divisão, faça esse quociente aqui, a f dividida pela g, então o limite da divisão é igual à divisão de cada um dos limites. Então, no numerador, o limite da f, e no denominador, o limite da g. Aqui a gente tem uma condição extra, necessariamente, o limite da g de x a gente vai considerar que é um número diferente de zero. Olha, se ele for igual a zero, aí é uma outra situação que nós trataremos posteriormente. A gente ainda não vai fazer demonstração dessas propriedades, nós não temos uma definição precisa de limite que nos auxilie nas demonstrações. Então, por enquanto, a gente vai fazer o uso. Então, imagine que eu tivesse os seguintes exemplos. Conta que eu tenho uma f, que a minha f de x seja igual a x ao quadrado, por exemplo, tá, gente? E que eu tenho uma g cuja imagem é dada dessa maneira. Essa é a regra de transformação da g, é a e de x. Então, ambas têm um domínio, domínio da f, domínio da g no conjunto dos reais. Então, meu x é qualquer número real. Agora, suponha que a gente gerasse uma função h, uma h de x, e essa nossa h de x fosse dada por essa soma, x ao quadrado mais e de x, E alguém me pedisse para calcular o limite da h, quanto vale o limite da h, quando x, por exemplo, tende a zero. Então, se eu sei que h é dada por uma soma, então o limite da h de x é o limite de x ao quadrado mais e de x, quando x tende a zero. Bom, há necessidade de eu tentar determinar o valor dessa soma todinha? Não, eu sei que como existe uma soma aqui entre essa, tem uma soma aqui entre x ao quadrado e e de x. E eu sei que quando x tende a zero, a f de x tende a zero. Isso é uma coisa que acho que a gente, poderia avaliar aqui, separadamente. Quanto vale o limite de x ao quadrado quando x tende a zero? É igual a zero. Caso vocês tenham dúvida, falam lá para mim. E o limite da e de x quando x tende a zero, esse valor ele se aproxima do número 1. Então, para eu calcular o limite dessa soma, eu poderia recorrer aqui, sabendo a propriedade 1,
que o limite da soma é igual ao limite do x ao quadrado, quando x tende a zero, mais o limite da e de x, também quando x tende a zero, sempre é o mesmo valor aqui. Então, isso seria para nós 0 somado com 1, ou seja, nosso resultado daria igual a 1. Então, nós usamos a propriedade 1. Da mesma maneira, se ao invés da soma aqui tivesse uma diferença, né, não era soma, vamos usar as mesmas funções, não era soma. Eu queria fazer uma H em que eu tinha lá a definição dada para isso aqui, x ao quadrado menos e de x. Então, da mesma maneira, ao invés do mais aqui, eu teria um menos. E aqui, ao invés de dizer que o limite da soma é a soma dos limites, eu diria que o limite da diferença é a diferença. Então, é o primeiro limite menos o segundo limite. Então, o que eu teria aqui? Ao invés de 0 mais 1, eu teria 0 menos 1. E meu resultado, então, ao invés de dar mais 1, daria menos 1. Bom, e o que acontece aqui na 3, né? Vamos supor um exemplo semelhante, né? Observe aqui que na propriedade 3, eu não preciso de duas funções, eu estou pegando uma delas e estou multiplicando por uma constante. Então, vamos inserir aqui um slide para a gente trabalhar com as demais propriedades, né? Então, digamos que a gente vai continuar aqui com a mesma g. Quem é a minha g? Minha g é igual a e de x. Aí que eu gere lá uma nova h, fazendo, por exemplo, 5 vezes e de x, uma constante qualquer, escolhi o 5 vezes e de x. E eu queira saber quanto vale o limite da 5e de x com x tendendo a zero. Vou pegar aqui o mesmo valor. Lembrando que eu já sei que o limite da e de x quando x tende a zero existe e dá igual a 1. Então, pela propriedade 3, o que diz a propriedade 3? Olha aqui, se eu pegar uma função que eu saiba quanto vale o limite dela, existe o limite, digamos que eu saiba quanto vale. Então, se eu pego essa função e multiplico por uma constante, como é que eu posso fazer para calcular esse limite? Então, pela propriedade 3 aqui, ó, então vamos usar a prop 3. O que diz a propriedade 3? Que isso é a mesma coisa de eu fazer 5 vezes o limite da e de x quando x tende a zero. Então, claro que se eu sei calcular esse valor, né, se ele existe, e principalmente se eu sei quanto ele vale, basta eu vir aqui e substituir. No meu caso é igual a 1, então ficaria 5 vezes 1 igual a 5. Então, de uma forma aí muito simples, a gente consegue calcular o limite de uma função, caso ela seja uma transformação desse tipo, em relação a uma outra que eu já conheço. Ora, e se eu pegasse aquelas duas funções, a x ao quadrado e a e de x, e eu resolvesse multiplicar as duas, né? Eu quero pegar lá, então, a minha f de x, que é x ao quadrado, e a minha g de x, que está valendo e de x. Então, ambas têm limites definidos, quando x tende a zero, e por algum motivo eu quis gerar uma função h, dada pelo produto das duas. Então, quem é h de x? X ao quadrado vezes e de x. Ora, e caso eu queira calcular o limite dessa minha h, para aquele valor, né, que eu já sabia os limites individuais. Então, o limite do produto, limite de x ao quadrado vezes e de x, com x tendendo a zero, nada mais é que o limite da primeira vezes o limite da segunda, limite de x. Então, o limite do produto é o produto entre esses dois limites. Como o limite da primeira é igual a zero e o limite da segunda é igual a 1, nosso resultado aqui fica igual a zero. Então, o limite deste produto é igual a zero. Ora, professora, e se você fizesse a divisão entre essas duas, né? Então, pegando as mesmas funções, mesmos dois exemplos, e a minha g dessa maneira,
Então, digamos que eu tenha feito essa razão aqui, ó, a minha H, ela é dada por esse quociente, x ao quadrado e de x. Então, se é essa função, o limite dessa divisão, né, tanto o limite da que está em cima, eu sei, e da que está no denominador, eu também sei. E tem uma condição aqui que precisa ser avaliada. Aqui está embaixo, tem limite diferente a zero? Tem. Limite da e de x, quando x tende a zero, é igual a 1. Então, esse limite nada mais é que o limite dessa camarada, limite de x ao quadrado, quando x tende a zero, dividido pelo limite da e de x, também quando x tende a zero. Então, aqui, como é que a gente faz essa leitura? Limite da divisão, a gente está aqui diante de uma divisão. Quanto ele vale? Ele é a divisão do limite do numerador pelo limite do denominador. Lembrando que eu sempre preciso verificar se a função que está no denominador tem limite diferente de zero. Foi o que ocorreu aqui no nosso caso. Então, para a gente, esse limite fica igual a zero dividido por 1, que dá igual a zero. Mas se a razão fosse essa daqui, ó, não, eu quero calcular o limite dessa razão aqui, e de x sobre x ao quadrado. Então, aqui eu tenho que tomar cuidado, porque quando x tende a zero, o que acontece com o nosso denominador, né? Então, essa parte de baixo aqui, ó, o que eu sei sobre ela? Né? Nós sabemos que o limite dessa camarada, ó, limite da x ao quadrado quando x tende a zero, que essa camarada é igual a zero. Dessa maneira, a propriedade 5 ela não pode ser utilizada. Então, lembrando que para eu usar a propriedade 5, eu não posso esquecer de considerar essa condição, tá certo? Esses dois slides, eles fazem a leitura dessas propriedades que a gente acabou de anunciar. Eu não vou ler novamente, aqui também, mas no material que vai ficar lá disponível para vocês, vocês têm essas leituras disponibilizadas. Aqui ele me traz um exemplo em que, ao invés de ele fornecer as funções de maneira algébrica, ele fornece de maneira gráfica. Então, ele traz o gráfico das funções f e g. Então, a função f está em pique rosa e a função g em azul. E ele pede para a gente calcular o limite das combinações dessas funções. Então, observe que aqui a gente tem primeiro a g multiplicada por 5 e depois a soma entre essas duas. Aqui eu tenho um produto da f com a g e aqui eu tenho uma divisão. E ele quer saber o que acontece com essas combinações, ora quando x tende a menos 2, ora quando x tende a 1 e ora quando x tende a 2. Então, vamos avaliar o que acontece. Então, vamos começar aqui com a avaliação do limite da f e da g quando x tende a 1. Então, vamos lá. Quando x tende a 1, então está aqui, ó, se a gente observar o gráfico da f, a gente vai perceber que, à medida que o x vai se aproximando de 1, o que vai acontecendo aqui com a f? Ó? Observe que as imagens se aproximam de o que aconteceu aqui? Não, gente, desculpa. Aqui nós estamos avaliando o que acontece quando x tende a menos 2. Então, deixa eu apagar aqui. Me interessa ver o que está acontecendo ao redor do menos 2. Ao redor aqui do menos 2, quando x tende a menos 2. Então, vamos lá no gráfico da f, de novo, que é essa meio que rosada, lilás, né? Então, à medida que o x vai se aproximando de menos 2, se a gente acompanhar aqui o gráfico da f, a gente verifica que as imagens da f, tanto à esquerda do menos 2 quanto à direita do menos 2, observe que as imagens se aproximam de 1. Então, eu posso afirmar que o limite da f, quando x tende a menos 2, dá igual a 1. Bastou olhar por aqui, ó. Não é isso?
É importante a gente ver também que a imagem da f, quando o x está aqui no menos 2, que a imagem da f vale 2. Mas lembrando que a definição de limite diz que eu preciso olhar no entorno. Eu sempre devo esquecer o que ocorre exatamente no ponto, né? Então, se eu estou vendo o limite de uma determinada função, quando x tende a A, não me interessa saber o que acontece exatamente no A. Bom, vamos lá. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou avaliar a g, então vamos olhar para a função g, quando x também tende a menos 2. Então, quando x tende a menos 2, de novo aqui, o que a gente precisa fazer? Olhar para g e ver o que acontece com ela. Então, se a gente observar as imagens da g, à medida que o x tende a menos 2, a gente verifica que as imagens tendem a menos 1. Então, esses dois limites existem. Graficamente, a gente conseguiu resgatar ou determinar os limites das funções f e g, e, portanto, agora eu posso determinar o limite dessa combinação. Então, o que eu sei? Pela propriedade 1, o limite de uma soma, que tem uma soma, limite da soma, é a soma dos dois limites. Então, é o limite da f somado com o limite da 5g de x. Então, tá aqui, limite da f mais limite de 5g de x. Isso pela propriedade 1. O limite da f, quando x tende a menos 2, a gente já viu graficamente que dá igual a 1. Está ele aqui. Agora, o que acontece com o limite da 5g de x? Pela propriedade 3, quando eu multiplico uma função por uma constante, desde que o limite da função exista, o que eu posso fazer? Essa constante sai do limite, está ela aqui. Então, fica 5 vezes o limite da g, quando x tende a menos 2. Quanto vale esse limite? Esse limite é igual a menos 1, a gente também obteve graficamente. Então, bastou vir aqui, ó, e colocar menos 1. Então, agora é só fazer conta, né? 1 mais menos 5, resultado menos 4. Beleza. Agora, ainda né, no mesmo exemplo, só que agora avaliando o limite quando x tende a 1, e aqui, o que acontece? O limite da f, quando x tende a 1, como é que eu obtenho? Basta vir aqui no gráfico e observar o que vai acontecendo com as imagens da f à medida que a gente vem se aproximando do 1, que o x vai se aproximando de 1. Então, facilmente a gente consegue ver que é 2. Agora, quando a gente vai para a função g, o que acontece com a função g? À esquerda do 1, né? Então, à esquerda do 1, as nossas imagens, elas se aproximam do valor menos 2. Agora, quando eu estou à direita do 1, ó, as nossas imagens já estão aqui em cima. Então, elas tendem ao menos 1. Então, observe que a função g, ela dá um salto aqui no x igual a 1. Então, o limite da g, quando x tende a 1, não existe. Né? Então, se eu combinar a f com a g, né, em torno do 1, as minhas combinações elas não vão ficar muito legais. Agora, se a gente estiver avaliando lateralmente, aí eu tenho limite sim. Então, imagina que a minha combinação seja pegar a f e multiplicar pela g. Então, eu quero pegar a função f e multiplicar pela g. Quero gerar esse produto aqui. E quero determinar o limite quando x tende a 1 pela esquerda. Beleza, então quando x tende a 1 pela esquerda, esse limite vai existir e o limite do produto nada mais é que o produto dos dois limites. Então basta pegar o limite da f, que era 2, e na hora de pegar o limite da g, lembra que o limite da g não existe. Mas eu sei que o limite da g, quando x tende a 1 pela esquerda, é igual a menos 2. Então, está ele aqui. Então, esse produto é igual a menos 4. Da mesma maneira, se a gente estiver avaliando o limite do produto, quando x tende a 1 pela direita. Então, o que eu sei sobre a g, quando x tende a 1 pela direita? Que as minhas imagens estão próximas aqui do menos 1. Então, quanto vale
o limite da G quando x tende a 1. A 1 não existe, mas a 1 pela direita, isso aqui é igual a menos 1. Então, se eu trago esse resultado e ponho aqui, isso está válido. Então, nós estamos usando aqui a propriedade 4 de forma lateral, tá? Não dá para afirmar que o limite do produto existe. O limite do produto não existe. Olha por quê? Porque os limites laterais são diferentes. Um vale menos 4 e o outro vale menos 2. Vamos mais um pouquinho. E aqui a gente quer fazer uma divisão. Então, ele pede lá, vamos voltar aqui no enunciado, ele queria saber quanto valia o limite da f dividido pela g quando x estava perto do 2. Então, nós queremos combinar dessa maneira, ó, f dividido pela g, né? E determinar o limite quando x tende a 2. Ora, vamos lá. O limite da de cima, quanto vale? Ele existe? Então, vamos acompanhar aqui o que acontece com a f quando x se aproxima de 2, né? Quando x se aproxima do 2. O 2 é aqui, né, gente? Então, se eu subo para verificar as imagens, então, a gente vê que as imagens vão se aproximando cada vez mais de um determinado valor aqui, ó, que esse valor... eu não sei exatamente quanto vale, por isso ele falou assim, ó, é aproximadamente igual a 1,4. A gente tem dúvida dessa primeira casa decimal ali já. Mas o que acontece? Na hora que a gente vai avaliar o limite da função que está no denominador, o limite da g quando x tende a 2, aí dá para ver claramente que a g, né, a função azul, o que acontece com ela, ó, aqui, quando x está ali pertinho do 2, a gente percebe que as imagens tendem a 0. Então, o que acontece com o nosso denominador? O limite da g, quando x tende a 2, é igual a 0. Dessa maneira, eu não posso utilizar a propriedade 5 para calcular o limite, né? O nosso denominador, ele tem limite valendo 0, certo? E o numerador, né, ele está diferente, 0. Vamos lá, vamos usar mais um pouco. O livro traz também outras propriedades. Então, ainda na seção 2.3, nesse slide a gente apresenta as propriedades 6, 7 e 8. Então, o que é a propriedade 6? Né? Então, ele está pegando uma função e ele está fazendo uma potência dela. Né? Então, n é um número inteiro positivo, um número natural, maior ou igual a 0, maior que 0, né? Inteiro positivo, e então poderia ser f de x elevado a 5, e ele quer calcular o limite dessa potência da função f. Então, ele diz assim, se eu pensar em aplicar lá a propriedade do produto, né? Então, imagine, o que eu tenho aqui é o limite da f de x vezes a f de x vezes a f de x. Quantas vezes eu vou ter essa f de x? N vezes. Então, o que a gente sabia sobre a propriedade do produto? O limite do produto era o produto dos limites. Então, se eu aplico essa propriedade várias vezes, a gente teria que é o limite da f vezes o limite da f vezes o limite da f vezes o limite da f. Quantas vezes? N vezes. Então, o limite dessa potência, considerando que n é um inteiro positivo, nada mais é que pegar o limite e elevar a n. O limite, a propriedade 7 é sobre o limite de uma constante. Ora, se ele me dá uma função e essa função ela é constante, então o tempo todo, todas as imagens valem um único valor. Então não importa se eu estou perto do A, longe do A, ela sempre vale a mesma coisa, né? Então o limite dela quando x tende a A é a constante, isso é uma coisa bastante imediata. E o limite do x, quando x tende a A, é igual a A. Então, para a nossa coleção, nós temos mais essas três propriedades que precisam serem utilizadas para que elas fiquem armazenadas na nossa mente. Vamos lá.
Aqui ele traz mais 3 propriedades. Então ele fala assim, se a minha função ela for x, né? Então a função é x que ela vale x, e eu pego esse x e elevo a n, né? Então o que eu poderia dizer aí sobre o limite da x elevado a n quando x tende a a? Ó, facilmente, se a gente pega lá as 2 propriedades que a gente enunciou anteriormente, as 6 e 8, a gente vê claramente que o limite de x elevado a n é igual a a elevado a n. Da mesma maneira, se eu estiver calculando o limite da raiz enésima de x, eu diria que esse limite é raiz enésima de a, certo? Se por acaso o n for um número par, para que a raiz enésima esteja definida nos números reais, a gente vai exigir que o a seja um número maior ou igual a 0, né? E de forma mais geral, se ao invés da gente estar calculando a raiz enésima de x, nós tivéssemos a raiz enésima de uma f de x, a gente poderia usar a propriedade de forma semelhante, fazendo então a raiz enésima do limite da f de x quando x tende a a. Então, ao invés de eu calcular aqui, né, o limite do x quando x tende a a, eu calcularia o limite da f de x quando x tende a a. Gente, relembrando que eu tinha falado lá atrás, eu não consigo demonstrar, dá até para a gente pensar nessas propriedades de uma forma gráfica, mas a demonstração ela é complicada para a gente, porque nós não conhecemos a definição de limite, definição precisa de limite. Tem uma propriedade que ele chama de substituição direta, que se por acaso nós tivermos uma função polinomial ou racional e o a tiver o domínio da função, então todas as vezes que a gente for calcular o limite da nossa função, quando x tende ao a, sabendo que a está no domínio, eu posso simplesmente ir lá no lugar do x e colocar o valor do a, certo? Vamos pegar aqui um exemplo. Eu tenho uma função racional, minha função racional é essa aqui, ó. Eu tenho x ao quadrado menos 3 dividido, função racional, polinômio dividido por outro polinômio, né? Por x mais 2. Ó, o único valor que não está no domínio é o menos 2. E vou chamar essa função aqui de uma função h de x, ó. Digamos que eu quisesse calcular o limite dessa minha h quando x tende a 3, por exemplo. 3 está no domínio. Então, meu a aqui está valendo 3. Então, o que a propriedade de substituição direta diz para nós? Que eu posso simplesmente dizer que isso nada mais é que ir lá no lugar do x e colocar o valor que está aqui. Ó. Ficaria 3 ao quadrado, tá vendo aqui? Menos 3 dividido por 3 mais 2, substituição direta. Então, 9 menos 3, 6. 6 dividido por 5. Esse é o resultado do nosso limite. Então, eu posso fazer isso todas as vezes que o a no meu caso aqui foi 3, pertencer ao domínio da função. Beleza? Tá legal. Então, vamos avançar mais um pouquinho. Ele traz aqui um teorema para nós, e aí, claro, de novo, né? Vai demonstrar? Não posso demonstrar. Conheço a definição de limite. Vou fazer uso. Então, a ideia nessa sessão é que a gente faça uso dos resultados. Tudo que a gente quer é usar os resultados. Para alguns limites, é melhor calcular primeiro os limites laterais, à esquerda e à direita. O segundo teorema diz que o limite bilateral existe somente se ambos os limites laterais existem e são iguais.
né? A gente já falou disso anteriormente. Então, às vezes é melhor que eu olhe pela esquerda, veja quanto vale o limite, olhe pela direita, veja quanto vale o limite, e se os dois, por acaso, forem iguais a um determinado valor, então eu diria que o limite da função existe e vale L. Quando? Quando x tende a A. Beleza, aqui ele me traz um outro teorema em que ele diz assim: imagine que eu tenho uma f e uma g, duas funções, e que a f é menor ou igual a g quando o x estiver pertinho de A. Então, aqui está o A, aqui está o A, e eu tenho a minha f. Tem uma f e tal, digamos que a f seja essa daqui. E que eu tenha uma g. Então, eu tenho uma função g. Vou desenhar aqui a g em azul. Então, a g seja essa daqui. Gente, nesse trecho, observe que a g ela é menor. As imagens aqui da minha g, o y aqui dado pela g é menor que o da f. O que ele exige aqui da gente? Que as imagens, a f de x, seja menor ou igual a g. Mas o tempo todo? Não. Isso quando g está próximo de A. Quando x estiver próximo de A. Então, o que tem que acontecer é que a nossa g, mesmo que ela esteja acima, abaixo, mas que aqui, no entorno do A, pertinho aqui do A, a nossa g tenha imagens maiores. Então, de alguma forma, ali as imagens da g, não importa o que ocorre, né, fora ali dessa proximidade ali do A, né, a g pode estar com as imagens maiores, menores, mas quando eu estiver pertinho de A, as imagens da f são menores ou iguais às imagens da g. Exceto, possivelmente, no próprio A, tá? Então, pode acontecer da nossa A, ela ter aqui a nossa f, que tem uma bolinha aberta, e a imagem dela está aqui em cima, ou seja, está maior que as imagens da G, mesmo aqui dentro do intervalo. Mas o que ele pede é próxima a A, não precisa ser no A. Então, esse gráfico aqui representa o que ele está colocando aqui para nós como condição. Né? Se isso acontecer, então, o que a gente poderia afirmar? Que isso aqui visualmente, de novo, sem fazer demonstração, que o limite da f, dessa aqui que está em rosa, né? Que o limite da f, tá vendo aqui, quando eu estou pertinho aqui, do A, as imagens da f são menores que as imagens da g. Então, o limite da f de x vai dar menor ou igual ao limite da g de x. Graficamente, vocês conseguem perceber isso? Qualquer coisa, mandem as dúvidas lá no chat. Ou por zap também, tá, gente? Aqui a gente tem um teorema chamado de teorema do confronto. O que diz aqui o teorema do confronto para nós? Que se nós tivermos três funções tendendo a essa condição, imagem da f menor ou igual a imagem da g, menor ou igual a h, quando x está próximo de A, exceto possivelmente no A. E aí ele diz para nós que se o limite da f for igual ao limite da h, então, se por acaso essa camarada e essa camarada, se elas tiverem limites iguais e esses dois limites forem iguais a um certo L, então a h que está entre as duas, a g que está entre as duas, o que vai acontecer com ela? Ela também vai tender a L. Né? Então, aqui a gente tem um desenho para tentar justificar o que a gente acabou de falar. Então, teorema do confronto, também chamado de teorema do sanduíche, também chamado de teorema do imprensamento. Então, o que ele tinha exigido lá da gente? Que nós tivéssemos uma função f, essa função f, ele desenhou ali em azul, né? Ela poderia, gente, até para cá ser grande, para cá também, ela ter imagens maiores,
Mas o que acontece com ela aqui pertinho do A? Então, as imagens dela são menores que a imagem da G. A G, ele desenhou para a gente meio que em lilás aqui, né? Aqui meio que em rosa. Então, observe que as imagens aqui da nossa G estão acima das imagens da F. Então, essa aqui é a nossa G, mesmo que para cá, a G, ela fique abaixo dessa F. Né? Então, essa aqui para a gente é a G. E o que acontece com a H? Também aqui no entorno do A, próximo a A, as imagens da H estão acima das imagens da G. Então, o que a gente tem aqui, de acordo com o que ele exigiu para a gente lá no enunciado do teorema, que a F de x fosse menor ou igual a G de x, que por sua vez fosse menor ou igual a H de x. Isso quando x estiver aqui pertinho de A. Então, a gente observa aqui graficamente que é o que está acontecendo. Bom, mas o que ele falou para a gente? Agora, digamos que a H e a F, então que é essa azul e que é essa verde, estejam se aproximando. Vamos pegar aqui primeiro a F. Então, o que está acontecendo com a F? À medida que o x está tendendo a A, o que está acontecendo com as imagens da F, tanto à esquerda aqui do A, quanto à direita do A, então as imagens da F estão tendendo a L. Tá vendo? Então, o que acontece com a F de x? Tende a L. Quando? Quando o x tende a A. Ora, e o que acontece com a H? Então, se a gente olha para a H também, à medida que o x vai tendendo para A, estou à esquerda aqui do A, ou se eu estou à direita, não importa, então, à medida que o x tende a A, o que vai acontecendo com as Hs? Né, com H de x? Também tende a L. Então, aqui também está tendendo a L. Então, essa camarada aqui, ó, que está espremida entre as duas, o que está acontecendo com ela? Também está tendendo a L. Tá certo, gente? Então, esse é o teorema do sanduíche. Teorema do sanduíche, ou do imprensamento, ou do confronto. Vamos aplicar esse teorema aqui em um exemplo clássico. Bom, pessoal, na verdade vamos fazer mais de um exemplo. Vamos começar aqui com bastante simples, em que ele já me dá duas funções que delimitam a G. Então, observe que ele me deu que a G é delimitada inferiormente por 2x, pela expressão 2x. Essa aqui é como se ela fosse uma F. Então, f de x igual a 2x. E ele me dá também que a g de x é menor ou igual a x à quarta menos x ao quadrado mais 2. Então, como ele também estivesse me dando que a g é delimitada superiormente por essa h, x à quarta menos x ao quadrado mais 2. Então, nós já temos essa condição aqui do teorema do sanduíche. Ó. Tem que existir uma f e uma h que delimitam, a f delimitando ali inferiormente e a h delimitando superiormente. Isso bastaria que fosse, no nosso caso aqui, em torno do x igual a 1. Mas, na verdade, ele afirma para nós que essa f e essa h, elas delimitam a g, isso em todo o domínio, para todo x. Mas não haveria necessidade, tá? Bastaria que fosse em torno do 1. Agora, o que mais que a gente precisa? Para usar o teorema do confronto, essas duas funções, a f e a h, elas têm que convergir para um mesmo valor quando x tender a 1. Então, o que eu preciso calcular? Quanto vale o limite da f de x, quando x tende a 1, e quanto vale o limite da h de x, quando x tende a 1. Além disso, eu preciso verificar se esses dois valores são iguais. Então, vamos lá. Então, vamos calcular o limite da f de x quando x tende a 1. Então, calculando aqui, limite da f de x
quando x tende a 1 é igual ao limite de 2x quando x tende a 1. E essa função aqui, a gente já viu anteriormente, dá para eu calcular o limite fazendo uma substituição direta. Então, o limite de 2x quando x tende a 1 é 2 vezes 1. Né? Estão fazendo isso aí por substituição direta. Então, esse já é um resultado que faz parte do nosso arsenal de resultados, né? Nosso conjunto de resultados que não é muito grande, mas já temos aí um bocado de coisa para usar. Também a gente precisa calcular o limite da nossa h de x. Quanto vale o limite da nossa h de x? Vamos lá, calcular o limite da x à quarta menos x ao quadrado mais 2. Então, essa expressão também corresponde a uma função polinomial, quando x tende a 1, aqui, o nosso limite. E aí, da mesma maneira, eu posso calcular esse limite por substituição direta. Então, 1 à quarta menos 1 ao quadrado mais 2. Então, calculados os dois limites, o que é necessário eu verificar neste momento? Se eles são iguais. Então, essa é a outra condição exigida lá no teorema do sanduíche. Então, vamos voltar aqui. Ó. Além de eu ter que ter duas funções que delimitam, uma inferiormente, a outra superiormente, uma determinada g, a g é aquela que eu estou querendo calcular o limite. Então, o que mais que é necessário? Que as duas, a f e a h, tendam a um mesmo resultado, tenham um mesmo limite. Então, voltando aqui no nosso exemplo, então observem aqui que esses dois valores são iguais. Daí, como a g está imprensada ali entre as duas, o que vai acontecer? A nossa g também tem um limite. Então, o limite da nossa g, eu nem sei qual é a definição da g, né? Qual é a regra da g. Mas eu sei que quando x tende a 1, as imagens da g de x tendem a 2. Tem limite ali igual a 2. Beleza, pessoal? Então, esse exemplo, ele é relativamente simples, porque ele já fornece para nós essas duas funções, a f e a h. Vamos para o seguinte. Então, o que acontece aqui no exemplo 2? Ele pede para a gente demonstrar que esse limite, ele é igual a zero. Então, a gente vai assumir que essa aqui é a nossa g. Ela é a função que vai ficar imprensada entre uma f e uma h. Mas quem são, né? Quanto vale a f e quanto vale a h? Eu não sei, ele não me deu nesse exemplo. Então, eu tenho que ir em busca da f e em busca da h. Então, vamos lá. Vou olhar aqui para a minha g. A g ela tem uma coisa interessante, ó, porque ela é aqui um produto, mas essa exponencial ela é uma função composta e a entrada aqui da exponencial é uma trigonométrica. E eu sei que a função trigonométrica seno, independente da entrada dela, né, do argumento dela, ela varia de menos 1 a 1. Então, ela está delimitada. Então, o seno, para qualquer entrada, vale no máximo 1 e no mínimo menos 1. Então, o que a gente tem ali? Que o seno de π sobre x, a gente sabe que o x é diferente de zero. No caso aqui, ele está querendo calcular o limite quando x tende a zero pela direita. Aqui ele está pedindo, pessoal, pela direita, porque ele está trabalhando com a raiz de x, tá? Então, não é por conta dessa segunda função. Mas uma coisa a gente tem certeza, que o x é diferente de zero, então isso aqui existe. E mais que isso, vale no máximo 1 e no mínimo menos 1. Então, está delimitado ali pelos valores menos 1 e 1. Bom, vamos lá. Então, dessa maneira,
que eu posso afirmar sobre a exponencial? Como eu vou aplicar a exponencial sobre este valor aqui, ó, né, e ele vale no máximo 1, então o que vai acontecer com a exponencial deste valor? Né? Então, como esse valor aqui é no máximo 1, então a exponencial disso é no máximo e elevado a 1. Da mesma maneira, esse valor aqui é no mínimo menos 1. Então, a exponencial vai valer no mínimo e de menos 1. Então, esse valor aqui para nós, esse valor aqui, não é toda a nossa G, correto, gente? É só aquela parte dela, esse fator aqui. Então, o que acontece com ele? Ele está delimitado, essa exponencial, está delimitada à direita pelo número E e à esquerda por 1 sobre E. Beleza? Então, vamos continuar aqui, hein? Então, a gente está querendo, primeiro, determinar, lembra, quais eram as funções f e g. E a gente viu aqui à direita que a E do seno de π sobre x está delimitado pelos valores E, isso à direita, e à esquerda pelo número 1 sobre E. São números, né? Daí o que eu posso fazer? Agora, se eu multiplicar essas desigualdades pela raiz de x, então se eu vier ali e multiplicar pela raiz de x, nós sabemos que a raiz de x é um número maior que zero. Então, não vai alterar a desigualdade. Ao fazer isso, gente, se eu multiplicar todo mundo pela raiz de x, surge aqui no meio a função que eu estou querendo. Raiz de x e seno de π sobre x. Então, por que multiplicar pela raiz de x? Para obter aqui no meio essa função. E mais que isso, ela vai ficar imprensada pelas funções raiz de x vezes e, aqui pela direita, e pela esquerda, pela função raiz de x, 1 sobre e. Então, dessa maneira, o que a gente conseguiu determinar? Duas funções, uma f de x, aqui, ó, que nós temos uma f de x, e aqui a gente tem uma h de x. Então, o que está acontecendo? Essas duas funções estão delimitando a nossa g de x. Então, aqui no meio ficou a nossa g de x imprensada. Bom, mas o que mais eu preciso? Eu preciso verificar, eu preciso calcular os limites da f de x e da h de x. E verificar se esses limites são iguais. Então, se isso acontecer, eu posso afirmar que a minha g de x vai para o mesmo valor que a f e a h vão. Então, vamos lá. Quanto vale o limite de quem? De 1 sobre e raiz de x, quando x tende a zero pela direita. Então, existe lá uma propriedade que dizia para a gente que quando nós tínhamos uma função multiplicada por uma constante e queríamos calcular o limite, né, dessa constante vezes a constante podia sair do limite. Então, vamos lá, que vai ficar 1 sobre e do limite da raiz de x quando x tende a zero pela direita. Então, agora a gente quer calcular esse limite. Daí, o que eu posso fazer? Também existe um resultado que diz para nós que esse limite pode ser calculado dessa maneira. Limite 1 sobre e de quem? Da raiz do limite, desde que a raiz exista, do limite de x, quando x tende a zero pela direita. Então, eu podia entrar aqui na raiz, porque a raiz existe.
E aí, pessoal, agora por substituição direta, né? Quanto vale esse limite? 1 sobre E vezes 0. Então, esse limite é 0. E o limite, vamos trocar aqui a cor da caneta, porque eu quero usar o mesmo slide, para não ficar muito tumultuado. Então, está faltando agora calcular o limite do E de quem? Da raiz de x, né? E vezes raiz de x, com x também tendendo a 0 pela direita. Então, da mesma forma, essa constante vai sair. Então, vai ficar E limite da raiz de x, quando x tende a 0 pela direita. E, pessoal, usando aqui as mesmas propriedades, eu vou ter que esse limite vale EV0, que dá igual a 0. Então, o que a gente pôde verificar? Que o limite da f é 0 e o limite da h também é 0. Então, se a função que está delimitando por baixo e a função que está delimitando por cima tem um mesmo limite, ambas vão para 0, então essa camarada que está aqui no meio também tende a 0. Beleza? Então, vamos agora para o próximo exemplo, que é esse daqui, que já está até feito para vocês. E aí eu quero destacar que nós temos aqui um limite que ainda não foi comentado sobre ele, que é o limite quando a nossa entrada tende a infinito. Então, a nossa entrada está ali tendendo a infinito. O que vai acontecer? Deixa eu trocar aqui também um valor. Aqui não é 0. Tinha colocado lá num outro slide. Eu peço desculpa a vocês. Aqui é infinito. Até deixar destacado. Aqui, ó, que é infinito. Então, a gente quer calcular o limite do seno de x sobre x ao quadrado quando x tende a infinito. O que a gente quer dizer aqui com a nossa entrada tendendo a infinito? Que a gente vai atribuir para ela valores cada vez maiores. 1 milhão, 1 bilhão, 1 quadrilhão, sempre valores muito grandes. Nunca vão parar de crescer. Então, o que vai acontecer com esse resultado quando o x assumir valores cada vez maiores? Então, para onde vai o seno de x sobre x ao quadrado? Quando x assumir valores muitíssimo grandes. Então, a nossa ideia, como no exemplo 2, é tentar buscar duas funções, uma f e uma h, de maneira que elas delimitam, uma por baixo, a outra por cima, essa camarada que a gente está chamando aqui de g de x. Então, da mesma maneira que a gente fez anteriormente, o que a gente buscou neste exemplo? Delimitar o seno por 1 e por menos 1. Nós sabemos disso, a função trigonométrica seno, ela assume no máximo o valor 1 e no mínimo o valor menos 1. Então, sabendo disso, e se eu multiplico essas desigualdades pelo x ao quadrado, como x ao quadrado sempre é um número maior que 0, porque o x assume valores muito grandes, então o que vai acontecer com essas desigualdades? Aqui pela esquerda, menos 1 vezes x ao quadrado vai dar menos x ao quadrado. Desculpa, gente, nós não vamos multiplicar por x ao quadrado, porque se a gente multiplicar por x ao quadrado, o que a gente vai obter? Menos x ao quadrado, menor ou igual a x ao quadrado seno de x, e aí a nossa função g, ela vai ficar x ao quadrado vezes seno de x. E não é isso que a gente quer. A gente quer o seno de x sobre x ao quadrado. Então, a gente vai multiplicar por quanto? Por 1 sobre x ao quadrado. Da mesma maneira, a gente sabe que 1 sobre x ao quadrado é maior que 0. Então, vamos lá. Vamos multiplicar por 1 sobre x ao quadrado. Deixa eu usar a borracha aqui para apagá-lo. Então, nós queremos multiplicar todo mundo ali
por 1 sobre x ao quadrado, tá certo? E a gente sabe que o x ao quadrado é maior que zero. Então, 1 sobre x ao quadrado também vai ser maior que zero. Dessa maneira, que a desigualdade não inverte. Então, vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado, aqui à esquerda, menor ou igual ao seno de x sobre x ao quadrado, viram? Então, a função que ficou aqui no meio é aquela que eu estou querendo, ó. Menor ou igual a 1 sobre x ao quadrado. Então, o que acontece aqui? A nossa g ficou imprensada entre essas duas. Agora, será que essas duas, essa que está à esquerda, né, essa camarada que está aqui à esquerda, e essa camarada que está aqui à direita, então essa f e essa g, será que elas têm limites iguais? Então, se elas tiverem limites iguais, pelo teorema do confronto, do sanduíche, eu sei que aqui está no meio vai para o mesmo valor. Então, eu preciso calcular o limite de menos 1 sobre x ao quadrado e o limite de 1 sobre x ao quadrado e verificar se esses dois limites são iguais. Então, vamos lá. Vamos calcular o limite de menos 1 sobre x ao quadrado quando x tende a infinito. Então, o que acontece nesse momento? Se eu vier aqui tentar fazer uma substituição direta, né, vai ficar, como é que vai acontecer essa substituição direta? Aí eu vou vir aqui e vou colocar infinito, mas infinito não é número. Então, o que eu preciso? Preciso lembrar que calcular o limite quando a minha entrada tende a infinito, o que significa isso? É eu pensar em valores para x muito grandes. Então, vou vir aqui e vou colocar 1 milhão, vou colocar 1 bilhão, vou colocar 1 quadrilhão e observar essas imagens. Então, é como se eu estivesse voltando na seção 2.2. Né? Então, lembra que a gente lá tentou se abastecer de intuições? Então, aqui eu ainda não sei a definição formal de limite, então não consigo provar para vocês que esse limite é zero. Mas, intuitivamente, à medida que a gente vai atribuindo valores para x, valores bem grandes, coloca aqui no lugar do x 1 bilhão, executa essa divisão. Vocês vão ver que esse resultado vai ficar próximo a zero. Agora, coloca 1 quadrilhão, 1 sextalhão, né? Coloca aqui no lugar do x 10 elevado a 10. Então, à medida que a gente vai atribuindo valores bem grandes para x, né, esse resultado aqui vai ficando cada vez menor, cada vez mais próximo de zero. Da mesma maneira, vai acontecer aqui com 1 sobre x ao quadrado. Então, intuitivamente, a gente pode dizer que esses limites tendem a zero. Então, meio que a gente está inferindo a partir ou dos gráficos ou de resultados que a gente vai obtendo, vai colocando lá na tabela e observando esses valores. Então, a gente observa que esses limites tendem a zero. A partir dessas observações, então, os dois limites são iguais e tendem a zero. E aí, essa função que está no meio, essa nossa g, também tem limite igual a zero. Beleza, pessoal? Então, espero que eu tenha esclarecido um pouco mais o teorema do confronto. E, gente, qualquer dúvida que tenha ficado em alguma passagem, escrevam para mim, compartilhem as dúvidas, vamos trocar ideias, ok? Então, até mais.